Então, pessoal, nesse vídeo vamos aprender a diferença entre as extrações via User ID e Username. Aqui na aba de encher grupo, quando a gente abre a tela de adicionar, nessa parte de baixo a gente pode ver agora que tem a extração simples, avançada e também via User ID ou Username. É nessa parte aqui que a gente vai focar e ao final do vídeo a gente vai entender as melhores combinações entre simples, avançada, User ID e Username, conforme aí sua necessidade. Vamos começar a entender a extração via User ID. É uma extração em que todo membro está apto. Por quê? Porque todo membro tem uma identificação lá dentro do Telegram, chamado de User ID. E é por essa identificação que a gente consegue também fazer a extração. Quais as vantagens de fazer o uso desse tipo de extração? Ela retorna mais membros, pois todos os membros daquele grupo estão aptos a serem extraídos, pois eles têm essa informação de User ID. Eu deixei até um exemplo aqui de comparação. Numa extração via User ID, a gente consegue extrair até 6.800 membros. Caso a gente tivesse feito a mesma extração, porém, ao invés de marcar User ID, marcasse Username, essa extração, em vez de 6.000 membros, 6.800, teria retornado 2.583 via Username. Então tem essa diferença aí também em relação à quantidade de membros que são retornados em uma extração via User ID e via Username. Mas não é apenas essa a diferença na quantidade de membros. A extração via User ID, por ela retornar mais membros, ela demora muito mais em relação ao username. Mas por que dessa demora? Essa demora é porque cada conta que a gente seleciona, aqui, por exemplo, selecionei a conta Joaquim, a Jorge e a Sandra. São 3 contas. Então, 3 contas selecionadas serão feitas 3 extrações daquele grupo, daqueles membros. Aqui tem até um exemplo. Usando 10 contas, são 10 extrações. E qual o formato dessa extração? Aqui embaixo a gente tem até uma tabela exemplificando, né? Temos uma coluna User ID, hash e a conta que a gente usou para extrair. Digamos que nesse exemplo aqui eu teria selecionado essas duas contas, Joaquim, Jorge, para fazer uma extração via User ID. Cada conta, o Joaquim ia lá, ia ler esse membro aqui, com esse ID, com esse User ID. Junto com esse User ID tem uma outra informação nesse tipo de extração, que é o hash. Esse hash ele muda conforme a conta. Como eu selecionei duas contas, o mesmo membro vai ser extraído 2 vezes, porém o hash muda conforme a conta. Então, se eu seleciono 2 contas, vão ser 2 extrações em cima daquele membro, daquele grupo. Se eu seleciono 10 contas, são 10 extrações, porque esse hash ele muda conforme a conta que a gente selecionou. Por isso a necessidade de fazer uma extração para cada conta. Vamos ver agora a diferença comparado à extração via username. A extração via username, ela não pega todos os membros do grupo, apenas aqueles que contêm o username. Como eu falei de exemplo, numa extração via user ID pegou 6.000 membros e como username 2.500. Praticamente metade, porque nem todos ali dentro do grupo têm o username. Porém, o username ele é muito mais rápido do que a extração via user ID. Enquanto a extração via user ID ela faz uma extração para cada conta selecionada, a via username ela faz apenas uma extração. Posso selecionar quantas contas forem, vai fazer apenas uma. Por exemplo, se eu uso 100 contas, só vai fazer uma extração. Nesse caso que eu selecionei duas contas aqui, a Joaquim e o Jorge, via username, o Joaquim ele vai fazer a extração de todos os membros do grupo. E a extração que o Joaquim fizer vai servir para a minha outra conta, a Jorge. Se eu tivesse selecionado mais aqui, a extração do Joaquim ia servir para todas as demais contas. Porque diferente da User ID, que cada extração, dependendo da conta, muda o hash, aqui no username não.
Aqui, esse membro aqui, ele retorna um identificador username @Ana, que serve tanto para o Joaquim quanto para minhas outras contas, Jorge, Érica, Rublo. Aqui eu tenho um usuário que o Joaquim extraiu, com identificador username. Aqui eu tenho outro usuário com identificador Maria, que o Joaquim fez. Então, uma única conta extrai e serve para todos. Por isso que é muito mais rápido. É uma única extração. Então, vou fazer um exemplo aqui, extraindo de um grupo. Vou selecionar 5 contas. Eu vou clicar em salvar. Está criando a tarefa, uma extração via username. Veja que aqui no status ele vai mostrar, quando eu clicar em iniciar, as etapas de extração. Olha que eu tenho 5 contas e está mostrando aqui, extraindo um de um. Ou seja, apenas uma extração vai ser feita. Vai pegar um número menor de membros, porém vai ser muito mais rápido para extrair. Talvez 50% a menos, 60%, varia muito do grupo. Ele tem grupo que tem muitos membros com username, outros tem menos, mas fica em torno aí de 50% a 60% do total do grupo que é pego via username. Aí finalizando aqui uma extração, já vai começar a fazer a execução e a adição desses membros no grupo. Então a principal diferença entre a extração via username e user ID está na quantidade de extração e também no tempo. A user ID ela demora mais e pega mais membros. A username ela é bem mais rápida, porém ela pega um número menor de membros. Mas junto com a extração de user ID e username, temos uma combinação também junto com o modo de extração simples ou avançado. A combinação dessas duas opções, simples e avançado, em user ID e username, pode servir para diferentes propósitos. A gente tem 3 cenários aqui. A gente tem uma extração rápida, uma extração intermediária e uma extração lenta. Vamos entender a diferença aqui. Digamos que eu quero fazer uma extração rápida. Eu preciso entregar uma certa quantidade de pessoas ali, de membros num grupo que eu estou prestando serviço. Não tenho tempo para ficar esperando muito. Tenho que entregar resultados agora, rápido. Então você pode usar a combinação da extração simples, que ela vai pegar ali até uns 10.000 membros, e marcar o username. Digamos que eu selecione todas as contas aqui, 17 contas. Dessa forma, na extração simples, vai ser mais rápida que avançada. Já combinada com a username, vai fazer apenas uma extração, que vai servir para todas as contas. Então, ela vai ser o modo mais rápido de extração. Porém, vai retornar um número menor de membros, mas você já vai entregar resultados rápidos ali dentro do seu grupo. O outro tipo de extração é aquela intermediária. Você precisa de uma quantidade mediana de membros dentro do grupo, porém você tem um pouco mais de tempo ali para trabalhar isso. Então, para fazer uma extração intermediária, você vai marcar a extração avançada, e ela vai pegar mais do que 10.000 membros, vai conseguir ler ali praticamente quase todo o grupo, e vai marcar a opção username. Ou seja, tem agora aqui 17 contas selecionadas, vai ler o grupo lá, digamos, tem um grupo de 70.000 pessoas, vai ler boa parte do grupo, bem mais do que 10.000 membros, e vai fazer uma única extração dentro desse grupo que vai servir para todas as contas, porque a gente marcou via username. Ou seja, aqui a gente tem uma quantidade mediana, a gente pega todo mundo que está dentro do grupo que tem username, usando uma extração avançada. Já para quem quer pegar praticamente todos os membros dentro do grupo, a gente tem que usar a extração lenta. Ela pega muito mais membros, só que também vai demorar bastante tempo. Se você tem ali uma estratégia de longo prazo para crescer o seu grupo, a extração lenta vai te servir bem. Que aí vai ser a combinação de uma extração avançada, que pega mais de 10.000 membros dentro do grupo, e a user ID, que torna apto todos os membros ali dentro do grupo a serem extraídos. Então, para cada conta selecionada aqui, vai ser feita uma extração avançada. São 17 extrações. Então, nessa aula é praticamente isso que tinha para ser repassado. A diferença entre a extração via user ID e a extração via username.
pausa o vídeo ali, vê com atenção essas informações que foram apresentadas ao longo do vídeo. Então, fazendo um breve resumo aqui, a gente tem duas opções de extração, simples e avançada, que podem ser combinadas com as opções de extração User ID e Username. Essas combinações vão ter propósitos diferentes, vão demorar ou ser mais rápidas que uma em relação à outra, e também vai retornar um número diferente de usuários. Então, para extração rápida, usa simples com username. Extração intermediária, que vai pegar ali uma quantidade razoável de usuários, usa a extração avançada com username. Você quer uma extração profunda, que vai pegar aí praticamente todos os membros, usa a extração avançada com user ID.